O terceiro tema do 17º grupo é estranhezas bíblicas, pesquisando o que distorce as experiências na Bíblia. Eu já abordei aqui a questão da ressurreição e a questão da concepção imaculada de Maria, para a gente ver que Jesus era um clone de Deus e ressurgiu mesmo dos mortos, inclusive num corpo diferente, celestial, não mais contendo os erros das construções humanas, naturais. E também a questão de Bar-Abba, filho do pai, o papai, né? E não Barrabás, questão do gestor Pilatos. Há uma outra questão que eu vou abordar depois da tempestade de Jesus lá no barco. Então eu não vi as coisas do Novo Testamento da maneira que as pessoas leram. Eu gravei as estranhezas, as coisas esquisitas, as coisas impossíveis ou até parecendo ridículo. Por exemplo, de Jesus estando lá no barco no meio da tempestade, todo mundo em pânico, ele deitou, foi dormir. Peguei essas coisas assim, essas coisas meio disparatadas, aparentemente disparatadas. E, no entanto, Jesus não procurou ocultar nada. Pelo contrário, ele falou, vocês têm que guardar essa mensagem até o último tio. E na época as pessoas falavam, seria o iota, né, grego, que era a menor letrinha, que inclusive eu usei, é o I, e eu usei para designar de Deus natureza. Então, eu acho que os exegetas têm que fazer hermenêutica da Bíblia pelo lado dessas esquisitices, dessas coisas que não revelam experiência humana. Coisas que aparentemente seriam desabonadoras, que as pessoas teriam tendência a ocultar e que, no entanto, foram mantidas. Coisas absurdas que qualquer amigo teria tendência a dizer, bom, vamos deixar isso aqui de banda, vamos botar esse nome porque vai soar muito mal, vai soar esquisito para chuchu. E, no entanto, Jesus falou, não, tem que manter tudo, tem que escrever e manter até o final dos tempos, que passarão o céu e a terra, mas não passarão minhas palavras. Ele insistiu que as coisas fossem repetidas, fossem lidas, fossem declamadas, fossem do que jeito for, reimpressas, sem mudar nenhuma letra, nem a menor das letras, o iota, para não modificar nenhum tio. Quer dizer, se é a história de uma pessoa e surge um troço estranho demais, a pessoa tende a esconder, a ocultar. Vamos deixar só as coisas que não são questionáveis, não são polêmicas, e vamos tirar de banda essa coisinha aqui que está soando estranho. Mas não foi assim. Jesus, e em outras passagens inclusive, depois eu vou falar de novo com mais detalhes, mas vou adiantar a coisa que está em Gênesis
1 e 2, que as pessoas contam como se fosse prova de fosse impropriedade, fosse um vacilo, um erro de composição, ou então simplesmente denotasse a falsidade da Bíblia. Então Gênesis 1 e Gênesis 2, quando fala que Adão e Eva foram, primeiro fala que Adão e Eva foram criados juntos, ao mesmo tempo, e depois fala que eles foram criados separados. Ao contrário das pessoas que usam isso como argumento negativo, esse é um argumento da mais alta relevância, porque evidentemente se Adão e Eva eram um ser só no começo, eram o mesmo ser, eles foram criados juntos, é a lógica. Foram criados juntos do barro da terra. E depois Adão, que era esse ser único, pediu uma mulher. Na rede cognata, a mulher é metade. Então, ele pediu metade. Ele queria ser duas metades. Aí Deus separou. No início, eles estavam juntos, eram um só. Mesmo plano espacial temporal. Um só. Aí, ele pediu uma metade para conversar, para ter com quem conversar. Então Deus separou. De Adão, foi tirada metade e ficou metade. Então, Eva foi criada depois, só que não foi descrita essa operação, mas ela está bem clara. Da costela de Adão, ou seja, da vida de Adão, foi tirada Eva. Ou seja, Eva na rede cognata é útero. Então, Adão e Eva eram um só, tinha útero, e ele se autofertilizava. Aí ele pediu para conversar. Deus separou em duas metades. Em metades, né? Porque se são metades, são duas. Deus separou em metades. A metade que continuou recebendo o nome de Adão e a metade que passou a se chamar Eva, útero. Então, está perfeitamente certo. Gênesis 1 eles foram criados juntos, porque eram um só. E depois, em Gênesis 2, eles foram separados. Então, as estranhezas da Bíblia, ao contrário de negá-la, acabam afirmando. Quando é analisado com mais detalhe, quando é dada atenção maior aos elementos, às coisas que aparecem lá, a gente percebe que existe uma lógica muito mais elevada do que a mera desatenção. As pessoas são desatentas e citam como se fosse argumento negativo aquilo que na realidade se mostra como argumento positivo. Então, é preciso buscar as pessoas que têm mais tempo, né, do que eu consigo dispensar, que têm mais experiência, mais sabedoria do que eu. É preciso buscar fazer um mapeamento de todas essas estranhezas, todas essas esquisitices que estão na Bíblia. Aquelas coisas que chocam como sendo ilógicas. E na realidade não são de maneira nenhuma, são ilógicas. Elas são completamente pertinentes.